Deixa eu ver aqui. Pastor Lucas? Cadê o Pastor Lucas? Pastor Lucas? Aê, mano! Rapaz, tudo bom? Tá me ouvindo aí? Tá alto e claro, mano. Tá ótimo, mano. Eu tive que refazer todo o celular. Ainda estou instalando algumas coisas que eu não me lembro tudo. Tinha instalado. O que foi com o celular, mano? Morreu também? Não, é ataque de falsificadores. Olha Eu só. fiz, eu fiz uma live com um falso delegado, numa falsa delegacia, com falso denúncia, tudo porque eles queriam captar minha imagem. Aí eu descobri que não se faz depoimento por live. Que coisa esquisita, né? Eu tô te falando que o inimigo tá ativo, né? Olha só que coisa mais esquisita, rapaz. Pois é, ligaram para mim da Anatel, a Companhia Telefônica Nacional, né, que gerenciou todas as linhas, dizendo que eu tinha uma linha irregular, que tinha cometido crimes com a linha, que eu tinha que prestar depoimento à polícia, Olha e que eu só. tinha que viajar para São Paulo. E então eu falei, bom, eu não posso viajar para São Paulo, eu também tenho problemas para dirigir em cidade grande, tenho pânico, né? Aí eu acho que foi eu que sugeri, né? Eu falei, por favor, se precisar de um depoimento, eu faço por live. Aí fizeram, mas não existe isso. Então, falsificaram meu nome, usaram meu nome, e eu pensei que era verdadeiro, né? Aí eu fiz todo um protocolo aí, como se fosse uma pessoa tentando dar esclarecimentos para a polícia, né? Mas era falso delegado, não existe isso. O meu irmão me avisou, as pessoas me avisaram, eu tive um sonho, né? Eu vi eu sendo transformado numa mulher e eu vi a minha imagem do meu rosto sendo mudada. Aí eu acordei de manhã com aquele sonho e falei, bom, isso deve ser falso, né? Alguém está usando meus dados de forma falsa. Aí eu conversei com meu irmão, que é advogado, né? Ele falou que era golpe, que não existia isso. Aí eu liguei para um delegado, amigo meu da Igreja Batista. Aí ele falou, isso aí é tudo golpe, não existe essa denúncia, não existe nada. Mas Fizeram... eles queriam o quê? Seu dinheiro, alguma coisa assim? Alguma coisa, algum documento? Eles queriam que eu desse alguns dados. Eu não me lembro, eu fiquei tão nervoso porque eu achei que era verdadeiro, né? Eu nem me lembro o que eu falei exatamente, mas o que eu tentei me lembrar, eu fiz, coloquei no boletim de ocorrência, porque se surgisse alguma coisa em meu nome, né? Porque aqui no Brasil teve um escândalo, né, de um banco que fraudou milhões, né? Aí disseram aí que eu tinha participado dessa fraude, que eu tinha oferecido meu nome e minha conta bancária para essa fraude. Mas era tudo mentira, era tudo somente para eu ficar com medo e entregar as informações Os seus que eles dados, queriam. para ele. Inclusive a minha imagem, né? Porque hoje eles usam a imagem do rosto para falsificar. Aí eu não. Eu tirei as coisas que eles entraram nesse celular aqui, né? É um celular novo que eu uso. Eles entraram lá e eles falaram, a gente vai fazer um teste aí com o seu celular para saber se foi fraude de dados. E eu fui lá e fiquei conectado com eles, e então aí o Senhor me deu uma revelação, escrito um horário, 13h12, 13h15, até 13h31. 10 minutos foi, né? 20 minutos. Aí exatamente naquele dia, foi o dia que eu mudei a minha senha de banco, todas elas, depois tive que mudar de novo, porque eles estavam lá tentando fazer a segunda tentativa, naquele horário. E aí o banco cancelou minha senha. Eu falei, acabei de mudar minha senha, por que cancelaram? Porque houve uma outra tentativa. E eu cancelei. Muito cuidado. Aí eu percebi e já fiz outra mudança de novo. Muito cuidado, você aqui teve também. Mas agora eles estão fazendo esses golpes. Eu acho até que aquela imagem do delegado pode ter sido feita por IA também, conversando comigo aqui, ó. Eu posso falar e alguém pode estar falando pensando que é a imagem, né? Eles fazem uma réplica da fala da pessoa num outro rosto, com outro cenário, né? E a gente fica tão nervoso que nem pede o badge dele, pede nada deles, né? Só faz o que eles querem, né? É que nós queremos assim, ó.
Eu acho que é uma experiência que a gente aprende muita coisa. Em primeiro lugar, a gente tem que perceber que existe uma intuição em nós que nós não paramos para ouvir, né? É aquela intuição de Deus, alguma coisa está errada e você não sabe o que é, mas alguma coisa está errada. Mas a gente também tem aquela de querer mostrar que é honesto, né? Que é puro, que é reto, que não quer nada. Eu sou cristão. Então, o que eles fazem? O inimigo aproveita isso Sim. e ele quer que a gente apareça, assim, dando explicações. E nisso eles estão... E eles falaram uma frase que eu percebi que era uma frase depois, eu falei, até uma frase de Nephilim. Eles falaram... Eu falei, eles me apresentaram dinheiros apreendidos, cartões de créditos apreendidos e uma quadrilha. E queriam perguntar para mim se eu reconhecia aquela quadrilha, né? Era como se fosse um depoimento mesmo, uma entrevista só que era online. Aí eu falei que um dos membros da quadrilha tinha tido uma imagem falsa, que era feita por IA. Aí ele falou uma frase bem típica de Nephilim, ele falou assim, nem tudo é perfeito, porque se houvesse perfeição, não havia espaço para criatividade. Olha só. É verdade. É só. Mas isso é a criatividade do maligno, né? Não é de Deus. É maligno mesmo, é tudo maligno. E eles estão em todo lugar. Há um tempo atrás, uns 4 anos, foi a minha filha que estava... Eu acredito que aquelas fotos daqueles bandidos, eu tive meditando também, e o Senhor tocou no meu coração que todos aqueles bandidos eram bandidos mortos. Porque eu jamais ia reconhecer algum deles, e se eu reconhecesse por ser uma pessoa esclarecida, é porque eu não me preocupo com crimes. Eu seleciono as coisas pelas quais eu quero me preocupar. Eu oro pelas pessoas no Brasil, me preocupo com a corrupção no governo, mas eu não me preocupo com detalhes. Tem gente que conhece bandido por bandido, né, porque vê no jornal, guarda a fisionomia ou não guarda. Tá mas, bom, então, então depois disso tudo, o senhor está aí? Graças a Deus. O senhor está aí? É o que eu acabei de falar aqui, né? Bate aqui, bate ali, bate aqui, bate aqui, está aí! Né? A onda passou? Eu tive que instalar tudo no celular, porque esse celular tem uma melhor imagem, o computador não tem melhor imagem, e eu vou voltar para ter uma imagem ruim. Tá bem nítido, também. Tá bem nítido mesmo, alto e claro mesmo, bem claro. Bom, deixa eu orar sobre o Senhor. Muito obrigado por ter trazido essa história para nós, a gente aprende mais. Avisa os irmãos aí, porque não existe nem essas coisas que eles ligam para a gente dizendo que tem isso, tem aquilo, é tudo falso. Não atenda essas ligações. Tem um site aqui no Brasil que chama Não Me Incomode. Eu acho que ele bloqueia o celular para essas coisas ruins. Eu vou tentar sim, aqui tem também. Meu celular para ninguém me incomodar. Só pessoas que me conhecem. Sim, eu coloquei no meu e da minha irmã, na minha filha que tem esse negócio. Eu vou procurar, eu não sabia disso. Aqui nos Estados Unidos, eles procuram, quando você fala que você tem autoridade, eles falam, cadê o mandato do juiz, né? Uma coisa assim, cadê o mandato que eles têm que ter para conversar com você? O americano é mais esperto nesse sentido, assim. Cadê o mandato? Não tenho, não conversei com o juiz, então não conversa comigo. Mas a gente é pega. 5 anos atrás, a gente foi pego nesse cachorro que não existe. Pegaram minha filha, mandando $1.000, aí que é a identidade. Acabou com o nosso dinheiro. E era tudo falso. Cachorro, nem nada. Bom, amado, então nós estamos aqui com alegria de ver o Senhor. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Pai, por trazer aqui para nós, o pastor Lucas. É sempre muito bom, uma grande bênção para a família aqui ao redor do mundo. Eu vi as coisas do pastor Lucas, né, da experiência. Não há nada, né, Pai? Nada mais do que uma experiência vivida, né, Pai? Como o Senhor falou, né? Experiência vivida, pessoas maduras, né, Senhor? Obrigado, Pai. Então, pedimos, que agora a Tua bênção esteja sobre o pastor Lucas, que a Tua mão direita seja sobre a cabeça dele, derramando nele os seus sentimentos, as emoções, que agora o Teu Espírito fale na boca do pastor Lucas. Muito obrigado, Pai, por trazer ele aqui para nós hoje, e pedimos a Tua bênção sobre ele, sobre a Liz, sobre toda a propriedade dele, Senhor. Tudo vai passar em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Tá bom.
Bom, a paz, Senhor Jesus, irmãos. Tudo bom com vocês? Aqui tá bastante frio, né? Não repara aí que esse casaco eu quase não uso no Brasil, só quando eu saio para outro país que tem neve, mas aqui tá tão frio que praticamente estou usando, né? Então, irmãos, vamos meditar aqui no 2 Reis, capítulo 19, a partir de Ezequias, né? Que ele ora na casa do Senhor. Então, 2 Reis, capítulo 19, aliás. E aconteceu que, tendo Ezequias ouvido isso, rasgou suas vestes, cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou Eliaquim, o mordomo, e Sebna, o escrivão, os anciões dos sacerdotes, cobertos de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. E lhe disseram: Assim diz Ezequias: Este é dia de angústia, de vituperação e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há força para dar à luz. Bem pode ser que o Senhor teu Deus ouça as tuas palavras, e Rabizaque, a quem enviou o Senhor, o rei da Síria, para afrontar o Deus vivo, e para vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze, pois, oração pelo restante que subiste. E os servos do rei Ezequias foram a Isaías. Isaías lhe disse: Assim direis a vós, Senhor, assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra. A espada o farei cair a sua terra. Amém? Então, irmãos, essa aqui é uma palavra de livramento, né? Que o rei, depois do rei Davi, o rei Ezequias foi o melhor rei que houve em Israel, que ele temeu a Deus e fez tudo conforme Deus queria. Teve Salomão, mas Salomão começou bem, depois terminou, não sei como foi que terminou a vida dele, mas eu acredito que ele foi salvo, porque ele se arrependeu. O pior rei que eles tiveram em Israel foi Manassés, que também se arrependeu no final. Inclusive foi Manassés que matou Isaías, né? Mas ele se arrependeu com tanto arrependimento profundo e verdadeiro que Deus o perdoou. Então, a situação é a seguinte: a palavra de Deus diz que Deus perdoa o arrependimento sincero, independente da intensidade do pecado, como foi o rei Manassés, né? Então, o que Deus quer é uma transformação genuína do coração. Todos nós estamos nessa terra buscando essa transformação genuína do coração. Para algumas pessoas, ela acontece na hora da morte, porque Jesus visita a pessoa na última hora, no último minuto, e a pessoa se rende totalmente, que já foi falado muitas vezes aqui, como aquele exemplo do ladrão da cruz. E tem outras coisas que acontecem em nossa vida, que é a gente ser transformado à medida que a gente caminha com Deus, né? Então, eu acredito que a minha situação é essa, de ser transformado de fé em fé, de glória em glória, como diz a palavra, até ser dia perfeito. E o que nós precisamos é manter-nos firmes, independente do que aconteça. Então Ezequias ficou com muito medo, porque ele sabia que o povo de Deus tinha andado errado, né, alguns reis para trás, né? Depois de Davi, né, teve uma sequência de reis, eu não me lembro agora, até que chegou o dia que Ezequias se tornar rei. E ele colocou em ordem as coisas lá em Israel, para que o povo passasse a obedecer a Deus. Então, veja só, acontecia que alguém poderia viver obediente a Deus, né, até o ponto de Deus purificar e transformar o coração, e aquela pessoa ser levado, já no final da vida, ou em algum momento, com o coração transformado, como aconteceu com Sansão, como acontecia com os servos no passado. Eles ofereciam sacrifícios e Jesus ainda não tinha vindo. Mas a transformação do coração sempre foi necessária. Sempre. Nunca houve uma época, desde que Adão pecou, né, e até a hora que Jesus voltar, que não haja necessidade de transformação. A gente não pode achar que só pelo fato da gente fazer as coisas para Deus é suficiente, no sentido de que nós estamos pagando uma dívida de pecado. Porque a dívida de pecado foi pago na cruz do Calvário,
para nós termos o direito de estar na presença de Deus. E esse direito de estar na presença de Deus é para que nós sejamos transformados. Então, nosso coração precisa ser transformado, porque nós temos um alvo a alcançar. E Paulo fala que o alvo é Cristo. E o que é ser transformado nesse alvo que é Cristo? É sermos purificados dos nossos pecados e sermos transformados à imagem e semelhança de Cristo. Então, às vezes, as pessoas acham que é impossível ser igual a Jesus. Eu sou tão ruim, tão mal, tão complicado, que eu não vou ser nunca igual a Jesus. A ideia não é que você faça a força de ser igual a Jesus. A ideia é que você se renda a Deus para que Deus trate o seu coração e transforme ele num coração semelhante ao de Jesus. Então, a palavra cristão quer dizer pequeno Cristo. Jesus, ele é o Deus eterno, então ele é, vamos dizer assim, enorme. E você é pequeno. Então, você vai ser um cristão, um Cristo pequeno. Dentro da sua medida, que seu vaso for desse tamanho, ou qualquer outro tamanho, o importante é você ser cheio de Jesus até o topo. Então, como eu sempre falo, né? Que a presença de Deus enche o nosso coração e transborde até sair pelos olhos e pela pele. Por que eu falo isso? Porque foi como Moisés desceu do monte. Ele desceu com os olhos cheios de fogo e a pele brilhando. Então, isso indica que tudo o interior estava purificado. Então, a purificação faz haver o brilho. E a noiva vai ser arrebatada nessa condição. Porque depois dos 3 dias de escuridão, os 144.000 vão ser revelados, né? O rosto brilhando e os olhos como chamas de fogo. Porque aí vai ficar indubitável de que você reconheça que eles são servos de Deus. Ou seja, a palavra deles vai ser poderosa e a aparência deles também vai ser poderosa. Então, veja só. Então, esse trabalho espiritual dos 144.000 de preparar a noiva vai deixar a noiva nesse nível, purificado. Então, o que está acontecendo agora e o que vai acontecer até o dia do Senhor levar a noiva é purificar o coração. Então, não é um esforço de você ser transformado por sua força. É um esforço de você deixar Deus te transformar. E aí, quanto mais quebrantado, quanto mais você se humilhar e quanto mais você desejar a palavra de Deus, a comunhão com Deus, andar como Jesus andou, mais você vai subir de nível espiritual. Porque Deus estabeleceu uma medida para cada um. Um pode ser que tenha essa medida, outro pode ser que tenha uma medida maior. O importante é que essa medida seja completa. E Paulo fala que até que todos alcancem a unidade da fé. Então, a fé, ela tem uma unidade completa. O pleno conhecimento de Cristo. O conhecimento vem aqui na consciência, uma consciência pura e um coração puro. E a plena estatura de Cristo. O que é a estatura de Cristo? A estatura de Cristo é o amor perfeito de Deus. Esse amor perfeito de Deus lança fora todo medo. Todos nós temos medo, ou da morte, ou de alguma adversidade. Alguns podem ter um medo menor ou um medo maior. Porque quando nós vemos em uma situação difícil, como essa que eu passei, às vezes a gente pode pensar como os amigos de Jó, né? Eu devo ter algum pecado e por isso veio a consequência. Não é, as consequências não vêm só por causa de pecado. Se você disser que tudo que está acontecendo é errado na sua vida por causa de pecado, pode ser que não seja. Pode ser que seja, mas pode ser que não. Porque não existe uma tabela que diga assim, isso é igual a isso é igual a isso. Deus é que sabe o que é que está acontecendo no mundo espiritual e que você está envolvido. Às vezes você não sabe, às vezes você não entende, né? Então você precisa confiar em Deus.
Mas essa confiança, ela tem que nascer de uma renúncia de você mesmo. Porque quanto mais a gente renuncia, quanto mais a gente se entrega, mais Deus trata. Porque lá dentro, lá nos rins, nas entranhas, tem coisas a serem removidas. Então Deus está fazendo uma faxina dentro de nós, para apresentar nós santo e irrepreensível. Então ele purifica os rins, o coração, as intenções, os pensamentos, os sentimentos, tudo. Então a palavra pecado não é só aquilo que você comete. Pecado é uma condição que você vive. E essa condição precisa mudar. E quando essa condição muda, você passa de pecador para justo, né? De pecado para santidade. Então, essa é a transformação íntima. Então, você começa a fluir em Deus naturalmente. Você não se esforça para ser bom, você não se esforça para ser puro e nem se esforça para fazer a vontade de Deus. Acontece naturalmente. Da mesma forma como antes, quando você era carnal, tudo acontecia natural. Você era pecador por natureza. Então, se você quisesse fazer alguma coisa boa, você tinha que fazer muita força. Porque naturalmente se fazia tudo errado. Naturalmente você pecava, naturalmente você desagradava a Deus. E quando você passar para o outro lado, nessa purificação, vai ser o contrário. Naturalmente você agrada a Deus, naturalmente você vai falar coisas puras e verdadeiras. Então, porque a luz de Deus já brotou em você. Essa é a plenitude de Cristo que nós precisamos alcançar. Então, eu repito, não tente alcançar por esforço, que você não vai conseguir, é se rendendo a Jesus, é falando, Senhor Jesus, eis-me aqui, trata meu coração, sonda os meus rins, minhas entranhas, vai ao mais profundo do meu ser, purifica meu coração, me dá força para suportar o processo, quando doer, me dá força para suportar, porque às vezes dói também, né? O espremer da azeitona para sair o azeite, dói, e você seja fiel, resiliente, porque Deus não quer nosso mal. Tudo que está acontecendo agora e tudo que vai acontecer é para nós sairmos purificados de vestes brancas, para ter direito ao arrebatamento. Então, esse é o padrão de Deus, o padrão de limpar e purificar, certo? Então, nós temos os hábitos cristãos, né, que é orar, jejuar, ler a palavra, buscar a meditação, e o hábito de fazer o que é certo, né? De tanto você começa a praticar, você fica habituado. Então, quando você adquire um costume, é de tanto que você praticou. Mas isso acontece também por causa do que o coração é transformado diariamente. Então, o que é uma transformação diária? É todos os dias você se apresentar a Deus. Eis-me aqui, Senhor. Faze em mim a tua vontade. Como Maria falou para Deus, né, quando o anjo Gabriel está lá. Cumpra-se em mim a tua vontade. Então, às vezes, e quando é no começo da vida cristã, Deus vai evitando caminhos para você não se perder. Deus fecha uma porta, Deus impede uma situação. Às vezes você quer casar com uma pessoa, Deus não permite. Então Deus vai controlando você. E às vezes as pessoas são indomáveis. O que é a pessoa indomável? Que ela tem muito pulso de fazer as coisas por sua força. Então Deus coloca cabrestos para não perder aquela alma. Então a palavra de Deus diz assim: não seja como a mula, nem como o cavalo, que precisa de cabresto para ser governado. E quando a pessoa ela já é madura espiritualmente, Deus guia ela com os olhos, né? Então o que é guiar com os olhos? Aonde Deus aponta o caminho, ela sabe que ela tem que ir. Então, essa é a diferença entre um crente que não é maduro, que precisa ser governado por circunstâncias, Deus vai tendo que tampar buracos, abrir brechas, fechar brechas e coisas assim, né? Abrir caminhos, fechar caminhos, e aquele que já anda consciente do que é o que Deus quer, porque ele já flui. Então, isso significa que você aprendeu a obedecer, aprendeu a amar ao Senhor. E nós sempre vamos precisar aprender. Não tem um estágio assim que eu falo assim, agora eu sou perfeito, eu vou cruzar os braços porque eu já sei amar Jesus,
agora eu vou dormir, e tudo, né? Sempre haverá uma luta enquanto você tiver essa carne, sempre. Essa luta, ela vai parar, primeiro estágio, quando você for transformado para ser arrebatado, né? Os 144 mil são transformados antes para preparar os demais. Eles são primícias que preparam os outros. Quando a igreja for arrebatada, acabou a luta, acabou tudo. Vai morar lá no céu. E os 144 mil continuam aqui na terra, porque tem os respingos de Ruth. Eu sempre falo, né? Você ganha um poder muito grande e você tem uma responsabilidade muito grande. Enquanto todo mundo vai estar comendo bolo de casamento lá no céu, os 144 mil vão estar subindo e descendo para socorrer pessoas que vão estar aqui clamando na época do governo da besta. Então, quem que são pessoas que têm esse caráter? Pessoas que querem se render a Deus de todo o coração e se colocar nessa batalha para salvar vidas. Porque eles amam tanto ao Senhor e amam tanto as vidas, que eles não aceitam que o anticristo venha tomar alguma vida para eles. Para ele, né? Que todas sejam salvas, tenham oportunidade de salvação. Amém? Agora, quando você está prometido como noiva, né? Você pode ser noiva, mas não precisa assumir a responsabilidade de continuar aqui na terra. Porque Deus sabe quem pode suportar isso, quem não pode. Então, não é um ato heróico, né? Ah, eu sou bom, eu sou tal, eu quero ficar e tal. Não é isso. É Deus que sabe a condição de cada um. É claro, se você diz, não, Senhor, eu quero lutar pelas almas enquanto eu viver. Amém. Mas às vezes você vai lutar pelas almas enquanto viver, mas depois que você terminar a sua cota, vamos dizer assim, encher o seu vaso, acabou. Deus não vai ficar criando situações para arriscar você nesse mundo, porque ele te ama, ele não quer arriscar, ele só quer que você se chegue à estatura de Cristo. Então, a nossa jornada aqui na Terra se resume em quê? Em você chegar na estatura de Cristo. Entendeu? Então, isso é que acontece. E como que se chega na estatura de Cristo? Repetindo, é você se rendendo todos os dias e dizendo como Maria falou, cumpra-se em mim a tua vontade. Aí Deus trabalha, purifica e leva. A gente nunca consegue saber o quanto a gente está faltando e o quanto a gente está puro. É Deus que sabe. Por isso que a gente tem que manter a humildade para não falar assim, eu já estou totalmente bom, acho que Deus, liga aí o elevador que eu quero subir. Ou então você fala assim, ixi, eu tô tão sujo que eu nem vou na boda do casamento, porque eu tô muito sujo. Não dá, esse julgamento é todo errado. Tudo que você julgar de você é errado, e tudo que você julgar dos outros é errado. O verdadeiro julgamento é Deus. Se Deus disser que você é santo e puro, acabou. Não acredita em outra conversa, não, tá bom? Amém. E aí a gente continua, né? Às vezes, um machucando o outro sem saber, o outro sabendo, né? E tem muito problema o ser humano, né? Assim, né? Eu prefiro fazer o seguinte, eu gosto mais de colocar um peso na minha balança do que na balança do outro. Né? Porque se eu aliviar a minha, eu posso aliviar dos outros, né? Agora, se eu pesar dos outros e aliviar a minha, eu estou errado. Né? Eu tenho sempre que ter mais misericórdia, né? É claro que o certo seria o equilíbrio, né? Você ser misericordioso com todo mundo para ter misericórdia de você mesmo, né? Esse é o mais perfeito das atitudes, porque todos nós precisamos de misericórdia. E essas palavras que a gente fala de vez em quando que machuca tanto as outras pessoas, como é que conserta isso, pastor Lucas? Às vezes a gente fala as coisas assim, machuca todo mundo e sai machucando. E a gente, é claro, a gente não faz por maldade. Às vezes a gente está pensando que está fazendo um ato bom e está causando muita dor a muitas pessoas. Tem cura um negócio desse? Tem cura. Bom, em primeiro lugar é o seguinte,
Existem os anticorpos no corpo humano, certo? Que vão lutar contra as bactérias que tentam atacar. Então, vamos fazer uma analogia. Essas coisas são bactérias espirituais e os anticorpos são as orações que os santos fazem quando percebem que há pessoas machucadas. E Deus já toma providência de tratar aquela bactéria. Porque nem a própria pessoa percebe que está carregando uma bactéria de rancor, de ressentimento. Eu adquiri a capacidade de me analisar desde quando eu comecei, eu sempre me analisei. Então, qual é o meu defeito? Eu, às vezes, sou muito crítico contra mim mesmo. Porque tudo que você faz, você tende a exagerar. Tem gente que não se analisa, mas ela quer fazer a vontade de Deus. Ela não percebe que ela está fazendo alguma coisa errada. Então, Deus vai ter que trabalhar nela de outra forma. Então, sempre Deus está trabalhando, mesmo que você ache que não. Sempre. Deus nunca para. Agora, existe um tempo que aquela pessoa, que é uma pessoa que às vezes machuca os outros, ela vai acordar. Porque Deus está colocando os santos para interceder. Porque o corpo precisa de saúde, né? Deus não vai jogar ninguém fora. Mas então Deus vai fazer algo que vai curar todo mundo. A língua, né? Você é uma pessoa tão boa, só precisa cortar a sua língua. Isso é maravilhoso. Eu ouvi do cara. A raiz da língua está no coração, né? É que assim, ó, lá no livro de Jó, tem várias personalidades, né? Tem o Bildade, que ele era um teólogo. Ele tinha qualidades boas e más. Tinha o Zofar, Bildade, deixa eu ver lá. Eram vários personagens. Peraí, deixa eu abrir aqui. No livro de Jó, eu já vou falar. Ó, esse aqui é importante da gente falar. Elifaz era um teólogo. Ele defendia sempre a palavra, a letra, o que estava escrito. Bildade, ele era um tradicionalista. Ele é tipo uma pessoa que, não, mas isso não está na tradição. Ele é tipo um judeu, um católico, que gosta das coisas tradicionais. Ele tinha coisas certas e coisas erradas. E tinha o Zofar, que era um moralista. Ele gostava das leis morais. Ele tinha coisas certas e tinha errada. E tinha o Eliú. O Eliú era um jovem espiritualista. E tinha Jó. Todos eles acusavam Jó de pecado, só que Jó não pecou. A única coisa que Jó, ele tinha uma visão de Deus que foi contraditada pelo que aconteceu na vida dele. Então, ele cria em Deus de uma forma e aconteceu uma coisa diferente do que ele esperava. E isso abalou ele, mas ele não pecou. E ele teve depressão e tudo. Então, quando Deus justifica Jó, ele trata de Eliú, que é um jovem espiritualista, ele trata do Zofar, que é um moralista, ele trata do Bildade, que era um tradicionalista, ele trata do teólogo. Então, por meio de Jó, todos os 4 foram curados. Amém. Entendeu? Jó representa quase como Jesus. Ele sofre para redimir os outros. Amém. Excelente coisa. Porque o teólogo, às vezes, ele está com a régua muito alta por causa que ele está na teoria. Então, ele tem que conhecer Jesus na prática. O Bildade, ele tradicionalista, ele só entende as coisas que já deram certo. Ele não se arrisca em experiências novas. Ele não aceita os mistérios, as coisas novas. O moralista, ele acha que todo mundo tem que ser correto e que as pessoas têm que receber conforme pão, queijo, como que diz. Mas ele é pouco misericordioso, vamos dizer assim. Então, o moralista precisa ser mais misericordioso, o tradicionalista precisa conhecer o poder de Deus, e o Elifaz precisa entender que Deus está para além do que está escrito, porque Deus é amor, né? E o Jó foi usado como isso, como um exemplo, né? E o jovem? O jovem tem que mudar ou não?
jovem é porque, assim, o erro do jovem é que ele diz assim, já que o sofrimento purifica, então deixa o Jó ficar aí nesse sofrimento até o fim. Ele queria torrar o Jó. Porque, assim, quando a pessoa é jovem, ela acha que aquilo lá é a última palavra. Então, ele também achou que Jó tinha pecado. Mas ele fala assim, o sofrimento purifica, então manda fogo, manda fogo, manda fogo mesmo. Não, não é. Deus, ele é sábio, ele nunca vai te provar além das forças. E o Eliú queria assim, que Deus fosse um maçarico, assim, queima, 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 até sair puro, totalmente puro. É o exagero espiritual. Eu vi o Senhor aqui, um dos sonhos da Erin, o demônio enviou os 4, eu pensei que o jovem não tinha enviado, enviou o jovem também, o maligno, enviou os 4 para Jó. Mas na hora de sacrificar, Jó sacrifica só pelos 3, né? Ele lá não, porque como era jovem, ele ia aprender. Ele só teve um erro. Ele acusou Jó de pecado e ele queria que a purificação, porque ele falava, o sofrimento vai purificar mesmo, então deixa Jó torrar até o final. E é só o exagero, né? Mas ele não era, assim, uma pessoa, vamos dizer assim, que queria acreditar que tudo que você faz, você recebe da mesma forma, porque a gente não conhece os caminhos de Deus, né? E Jó, ele tinha uma angústia, porque ele não entendia por que os ímpios estavam se dando bem, mas isso também já foi respondido. Amém, amado. Vamos terminar com a live maravilhosa, a mensagem de hoje. Só faz oração para os irmãos ao redor do mundo, para a humanidade. Amém. Ó Senhor Deus, obrigado, Senhor, por esse dia, por essa live. Que a gente aprenda a compreender a tua medida dentro de nós, Pai, para a gente não ficar exigindo dos outros aquilo que nós não exigimos nem de nós mesmos, Pai. Para que nós não sejamos hipócritas, porque lá no livro de Jó também tem os hipócritas, tem o perverso, aquele que rejeita toda e qualquer correção, e tem o ímpio, aquele que tem um coração tão duro e tão mau. Que a gente não seja ímpio, não seja perverso, não seja hipócrita. Mas se a gente tem alguma coisa a aprender, porque a gente tem muita teologia e pouca prática, que a gente aprenda a amar, abaixando o nível da teologia, aumentando o nível do amor. Se a gente tem muita tradição e quer que todo mundo siga regras, que a gente aprenda a amar e saber que cada pessoa tem uma maneira diferente de viver. E se a gente é muito moralista e acha que todo mundo tem que ter a mesma conduta, que a gente possa compreender que cada um tem uma capacidade diferente e foi colocado numa situação diferente, Pai, mas que todos precisam responder ao mesmo chamado, que é amar e perdoar. Que assim nós possamos ser como Jesus, que é a estatura perfeita, onde seleciona tudo de bom dos outros, do Elifaz, do Bildade, do Zofar e até mesmo do Eliur, e também de Jó, e rejeita todas as coisas ruins que também tinham neles, Pai. Porque o Jó, ele entrou em desespero, foi a única coisa errada que ele fez. Mas ele não pecou, mas o Senhor ainda apareceu para ele. E assim, Senhor, nós sejamos limpos e puros, como o Jó, que ainda depois da prova, Senhor, foi restituído as bênçãos para ele o dobro. E a Senhor apareceu para ele, assim também seja para conosco. E que nós possamos suportar a prova até o fim. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Pastor Lucas, eu declaro em nome de Jesus que todo ataque do inimigo contra você, sua casa, sua família, fortaleza, que pela espada do Espírito toda a corrente seja quebrada, cortada por terra, e eu declaro em nome de Jesus que o Senhor abençoe você, a Leis, e tudo que você faz abundantemente, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Até mais, amado.